O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Bom dia hoje, glória a Deus, bom dia hoje, nesse dia que o Senhor te dá, mais um dia que o Senhor te deu de vida, que os teus olhos estão abertos, despertos para que você possa enxergá-lo, para que você possa expressá-lo. Nós estamos juntos aqui nesse canal Igreja em Vinhedo, mas estamos em todos os lugares, porque a igreja, ela não está em Vinhedo, ela está em Vinhedo e em todos os lugares onde tem alguém clamando, buscando, existe a extensão do corpo de Cristo. Quando você menos imagina, você encontra o irmão. Nos lugares que você vai, tem sempre alguém para fortalecer a tua fé, o teu espírito, para te renovar, para que essa alegria da palavra de Deus, que é a chama que arde em nós, continue brilhando, queimando, ardendo todos os dias. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Irmãos, quando nós entendemos isso, deu, né? Eu não preciso mais ficar buscando um conselho aqui. Hoje nós temos tantas possibilidades, né? Você tem amigos, situações, exemplos de tantas pessoas. Tem ChatGPT, né? A inteligência artificial. Eu estava lendo um pouquinho sobre isso ontem e cada um tem a sua visão a respeito, né, dessa nova era na tecnologia, né, onde os robôs se relacionam muito mais, porque assim, a nossa ideia em relação a robôs, né, por exemplo, há muitos anos atrás, né, os robôs vão tomar conta de tudo. Então a gente imaginava, né, a máquina fazendo o nosso trabalho, executando alguma coisa que é mesmo, né, automatizar tudo, as empresas, processos, e aquilo se tornar, né, muito mais produtivo. E como que o homem vai, nesse aspecto, competir com uma máquina, né? Enfim, irmãos, tudo que temos vivido há muitos anos e agora cada vez mais. Mas hoje, ainda que tenha assim, o robô com a forma humana e cada vez mais parecido com o humano, porque o homem cada vez mais quer ser Deus, né? E quer atribuir algo que ele está criando àquilo que já foi criado, né? Aquilo que o Senhor, Deus, criou. Mas hoje, o relacionamento com o robô não é simplesmente uma máquina que vai fazer alguma coisa para ti, né? Agora é você pensar, conversar, se relacionar. Porque hoje você abre aí o exemplo, o ChatGPT, escreve tudo ali, né? Se você fizer subir os teus exames, ele vai te dar um diagnóstico. Mas, estudando sobre isso, muitas pessoas estão buscando ajuda no ChatGPT como se ele fosse um líder espiritual, como se ele fosse médico, como se ele fosse um amigo, e vai se relacionando com a máquina. Então, é muito mais do que enxergar um robô e falar com ele, mas é deixar que isso entre você, que isso ocupe o lugar do Senhor, daquele que você deveria estar buscando todas as coisas, todas as respostas. O ChatGPT, a resposta que ele não tem, ele vai inventar. Irmãos, é uma resposta condicionada, né? A inteligência artificial. E que todas as coisas
que existem sejam ferramentas para alguma coisa, mas nunca substituição, porque nós temos o Senhor. E nós precisamos entender isso, né? Glória a Deus por tudo, glória a Deus por toda a tecnologia, mas glória a Deus, porque eu posso acordar todos os dias, eu não preciso de tecnologia para falar com Deus, eu não preciso de tecnologia para amar, eu não preciso de nada, porque eu tenho a palavra de Deus. E que você não fique viciado em buscar tudo ali. Se você quiser hoje, eu quero uma ministração, uma palavra pronta, com 3 tópicos, com revelação, blá, 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 como se tal pessoa tivesse feito essa palavra, porque eu vou pregar hoje. O ChatGPT vai te dar assim, exatamente assim. E o que Deus quer que você fale não é a palavra que você montou, mas é o Espírito que habita em você, que você se encheu, que você se enche todos os dias. Ele quer falar através de você. E essa é a expressão de Cristo, não é mais uma performance, né, de 3 tópicos bem alinhados, de uma revelação incrível. É a verdade da experiência. Isso não tem tecnologia que nos dá. A verdade de uma experiência, o espírito daquilo que nós estamos entregando, né, nos movendo, é o Senhor em nós, essa comunicação real, essa interação do espírito. É isso, irmãos. Então, as pessoas querem dizer, né, disso ou daquilo, engessando, na verdade, o espírito, porque é o Senhor que fala. Olha, a palavra fala que ele usa as coisas loucas desse mundo, 1 Coríntios 1, 26, 27 ali, né? As coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Ele pega as coisas desprezadas. Ele usa as coisas, ele fala as que não são, aquelas que não são o quê? Aquelas que não são tudo que o mundo quer dizer que deveria ser. Aquilo que o padrão exigiu que fosse. Tudo. Mas as que não são para esse mundo. As que não existem para esse mundo, porque são totalmente desprezíveis para esse mundo. E sabe que a nossa oferta, a nossa disposição ao Senhor, o nosso amor, o zelo pela palavra de Deus, isso é desprezível para esse mundo. É desprezível. Olha, mas tu vai até tal lugar para cultuar o Senhor, precisa ir até lá? Não precisa, eu posso cultuar o Senhor em qualquer lugar, mas eu sinto que eu tenho que estar lá. Ah, mas tem igreja aqui na porta da tua casa. Não é sobre a igreja da porta da casa, ali eu também posso ir. Mas o Senhor, Ele está me atraindo para aquele lugar. Então eu vou me dispor para estar naquele lugar. As coisas precisam se mover à medida daquilo que nós cremos, não pelo conforto, não pela facilidade, mas pela realidade. E então, irmãos, nós precisamos realmente buscar o teu zelo, tudo aquilo que as pessoas acham que não importa, mas precisa ter importância para nós, porque é o Espírito nos conduzindo, nos despertando, sobre ajudar esse, nos mover para aquele, atender o necessitado, não por bondade, mas fazer tudo para a glória de Deus, fazer tudo, porque eu sei que é o Senhor aqui, porque eu quero ser um semeador, porque eu quero cumprir a palavra, porque eu quero ser extensão do Senhor, quero tomar Cristo como modelo. E essa semana o matinal é exatamente sobre isso, né? Tomar Cristo como modelo. E fala sobre esse esvaziar-se de Cristo, né? O Senhor Jesus se esvaziou completamente, mesmo sendo Deus. Ele não usou isso como uma arma que ele tinha, né? Um crédito que eu posso acessar. Ele tinha o direito e ele se esvaziou daquele direito, porque ele queria realmente se esvaziar totalmente para abrir um caminho que nós pudéssemos andar. Então Deus, na sua grandeza, na sua infinita grandeza, né, no seu infinito amor, nos resgata completamente para que nós não tenhamos nada nesse mundo e esse mundo nada tenha em nós. Viver nessa contramão é uma loucura, né? Porque é tão comum viver como todo mundo vive, falar como todo mundo fala, sentir como todo mundo sente, mas de repente Deus te tirou disso, do todo mundo, né? Tua mãe um dia te falou pra ti que tu não é todo mundo. Ah, mas todo mundo faz isso, mas tu não é todo mundo. E de fato tu não é. Não é todo mundo, não pertence a esse mundo. O Senhor trata conosco de forma diferente, porque nós nos abrimos para essa dimensão. Então, sim, vem guerra, situações, e a tua reação vai sendo cada vez mais aperfeiçoada, aprimorada para o testemunho, não para a tua
para alguém bater nas tuas costas e falar, meu Deus, como tu é sábio, como tu é inteligente, como tu é amoroso, paciente. Não tenho nada dessas coisas. Mas Cristo em mim, eu tenho essa expressão. O Senhor em mim eu posso expressar. Nós vivemos constantemente com pessoas, nos relacionamos, exatamente aí que habitam intrigas e guerras e situações, mas nós temos a palavra. Olha, o Salmo 31 fala isso, né? Que o Senhor me guarda das intrigas. O Senhor nos guarda, Ele nos protege. Ele te coloca preservado das palavras de morte, dos lábios mentirosos. O Senhor te preserva em todo o tempo. O Senhor te arranca das trevas, te arranca da morte, da escuridão, porque Ele quer resplandecer a sua luz sobre você, a vida sobre você. Deixa essa vida entrar. Irmãos, deixa a vida entrar. A vida que o Senhor tem para nós é tão leve e nós ficamos tão aprisionados, né, nas nossas expectativas e por isso tua vida está pesada. O fluir de Deus não é Ele fazer a tua vontade, né? Fiz o checklist desse dia. Iniciamos essa quinta-feira, Senhor, tenho isso, né? Cumpre esse checklist aqui, Senhor. Não, Ele vai riscar tudo e vai falar, não é isso. O que eu tenho para você hoje é o mover do Espírito, é o ser conduzido por mim. Eu vou te conduzir a um lugar de descanso, a pastos verdejantes. Eu vou te pastorear nesse dia. Isso você vai pedir para o Senhor. Senhor, me pastoreia, me apacenta nesse dia. Me apacenta, Senhor, naquilo que eu não tenho. Me apacenta naquilo que eu não sei, naquilo que eu não posso, naquilo que eu não consigo. Me apacenta nas coisas que eu não entendo. E o Senhor vai apacentando o teu espírito e vai te ensinando. Porque na nossa voz reativa, nós temos apenas infantilidade, imaturidade e testemunho zero. Mas numa voz diretiva, numa voz pacífica, nós temos uma continuidade. E o Senhor vai te ensinar, está me ensinando e nós vamos viver o Senhor virando tudo. Aleluia. Aí chega Jesus e pergunta, queres ser curado? Meu Deus, eu estou esperando isso há 38 anos. E a resposta dele não é, sim, eu quero ser curado. Não, porque a deformidade é tão grande, a religiosa, ritualística, a espera, né? Isso deforma, nos deforma. Que a resposta dele é, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando ele fala que não tem ninguém que me coloque no tanque, ele está dizendo que ele só tem essa forma de ser curado. Olha, nós estamos aí no ano da trajetória quântica da noiva. Estamos entendendo as superposições. Existem todas as possibilidades. Existe, assim, toda forma que Deus pode usar para fazer a vontade dele. O que nós geralmente fazemos? Criamos um bitolamento, né? A gente fica com o cabreço e só enxerga uma coisa. Não, se não for assim, não tem outro caminho. Jesus, ele é o caminho. Então, onde o Senhor está, tem caminho. Aonde ele está, você vai andar e vai avançar. Aonde ele estiver, tem trajetória, né? E então aqui ele fala, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quantas vezes a tua resposta é a resposta de um paralítico, né? Deste paralítico. Nós vemos aí o aspecto de 38 anos, que é a marca do deserto, né? De andar, dar voltas no deserto, de não sair do lugar, literalmente, gastar energia sem produzir nada. Então, temos 38 anos nisso. Depois, a marca de ser esse paralítico, essa paralisia, né? Porque justamente não sai do lugar. A paralisia do deserto era essa. Eles se moviam, mas não chegavam. E aqui é a mesma coisa, não chega nunca, né? Vai vivendo um condicionamento. Mas o Senhor queria libertá-lo. Quer ser curado, né? Quer sair disso? Às vezes tu quer oferecer a chave para tirar a pessoa da gaiola que ela tá. E ela tem pavor de ver aquela chave, porque se ela tiver que sair daquela gaiola, ela não tem mais o motivo para reclamar daquela prisão, das suas limitações. Sabia que muitas vezes nós ficamos tão limitados e condicionados à nossa condição atual que a gente nem quer sair, porque aquilo se torna mesmo uma forma de você reclamar, enxergar a vida e você gera apego com aquilo. E quando o Senhor fala, vou te libertar disso, ai não, mas aí, do que eu vou reclamar agora, né? Porque nós temos uma constante demanda de reclamação, de murmuração, e o inimigo quer nos atacar dessa forma. Agora, quando ele diz, quer ser curado? Sim, eu quero. Tudo que eu quero é sair daqui. Será que tudo que ele queria era sair dali mesmo?
Mas o Senhor vai colapsar agora porque Ele dá uma direção. A direção é: toma o teu leito e anda. Ele deu um caminho inverso. Era um caminho inverso porque alguém tinha que pegar o leito dele e colocar ele para dentro do tanque. E o Senhor está falando agora: tu vai pegar o teu leito e vai sair daí. É uma outra direção. E isso é o Senhor em nós abrindo um caminho, rompendo com condicionamento. Mas está todo mundo aqui esperando para ser curado. Pois para você eu tenho um caminho inverso. Eu tenho uma outra rota, eu tenho uma trajetória quântica. Existe um caminho para você andar. E eu quero te falar nessa quinta-feira: tem sim esse caminho para você andar e avançar. Feliz dia 5 de fevereiro. Feliz dia 5 do Senhor. Eram 5. Aqui fala, né, que tinha 5 pórticos esse tanque de Betesda, né? Aleluia! Eu tenho os 5 da multiplicação, eu tenho os 5 do Senhor, tenho 5 como uma base multiplicadora. Eu vou multiplicar essa força, esse avanço, porque eu tenho o Senhor. Irmãos, nós não precisamos de mais nada, nós temos o Senhor. E não é sobre Deus curar suas dores, pronto, me livrei desse problema. É sobre você depender de Deus nas suas dores e em todos os problemas e saber que não tem um problema para eu resolver. Tem mais um motivo para eu buscar o Senhor. Tem mais algo para eu consagrar diante dele. Eu vou buscar o Senhor nessa manhã. Eu quero o Senhor na minha vida. E eu não quero ser uma pessoa problemática, reclamadora, murmuradora. Eu quero ser uma pessoa glorificadora, né? Nós cantamos um hino, nunca tinha ouvido no domingo passado, que fala que o louvor é melhor do que o lamento. Faz o L aí de louvor, é o único L que dá pra gente fazer aí. Mas aleluia. Então, ele fala isso. O louvor é melhor do que o lamento. Então, eu tenho esse louvor, é muito melhor do que lamentar. Eu vou então glorificar. Mas nós gastamos tempo mesmo da nossa vida reclamando e falando. Quando o povo foi com Caleb, os espias foram, na verdade, né? Com Caleb, Josué, mais 10 espias, para enxergar a terra prometida e trazer para Moisés um relatório de ocupação, irmãos. Eles voltaram ocupados com medo. Mas eu tinha que trazer um relatório de como eu vou ocupar. 10 espias trouxeram um relatório de como foram ocupados pelo medo, pelo desespero, pelo não dá, não posso e não consigo. É fato, não dá, não posso e não consigo, mas Deus pode, Deus faz, Ele te conduz. Então, quando Josué e Caleb, eles têm outro relatório, né? Um relatório de quem enxerga a promessa, de quem tem uma palavra que arde no seu espírito, de quem tem o Senhor. Meu Deus, Caleb manda um eia, calai-vos. É isso mesmo. Calai-vos. Eia nessa manhã. Cala essa boca murmuradora. Fala, Senhor, bota um anjo na minha boca. Senhor, eu quero falar a tua vida. Quero expressar vida nas minhas palavras. Quero constantemente falar da palavra que é espírito e vida. E sair desse loop do deserto, né? De ficar rodeando e rodeando aquilo que não chega em lugar nenhum. Irmãos, enquanto o povo rodeava no deserto, Josué e Caleb estavam avançando no seu espírito. Eles estavam se preparando para entrar na terra prometida. Eles precisavam esperar que a geração inteira morresse dos murmuradores, dos idólatras, porque ficamos idolatrando medo e situações, porque tudo aquilo que eu coloco no lugar do Senhor ocupa esse lugar e quer ser venerado. Meu Deus! Mas enquanto isso, eles estavam se preparando para uma ocupação poderosa. Glória a Deus. E Caleb declara, quando ele vai possuir, ele fala, eu estou muito melhor agora. Sabe por que eu estou treinando já faz 40 anos? Eu estou treinando para chegar nesse lugar. Eu estou treinando a minha fé, estou treinando mesmo o meu espírito para ocupação. Eu tenho sonhado, eu sei, eu já vi, eu já enxerguei, isso é a minha realidade. E glória a Deus, a nossa vida precisa ser isso. Todas as coisas vão passar. Esse smartphone aí que você parcelou e não sei quantas vezes vai passar, vai ficar velho, vai ficar sem utilidade. Tudo isso aqui passa, irmãos, né? Cai no chão, quebra, perde utilidade. As coisas são tão vulneráveis, né? E as pessoas estão tão presas às coisas. E o Senhor nos chamou para uma liberdade. É acima disso, é Deus que faz. Eu tive uma experiência tão especial esses dias, porque Deus nos guarda, né? O Davi tá morando comigo aqui no Sul, né? Mudou para cá. E a nossa vida tem sido assim esses últimos anos, né? A gente muda para cá, muda para lá, tá aqui, tá lá. À medida que o vento sopra,
Não é a minha decisão, não é a minha escolha, mas a minha escolha pessoal. É a minha escolha espiritual. Eu falei, Senhor, aonde eu venho, onde o Senhor quiser, me envia, me conduz, né? Não imaginei que seria assim e nem quero imaginar como vai ser. Eu quero depender do Senhor em todo o tempo. E então eu vim para cá, né, por uma situação que tinha acontecido como motivo. Não foi uma enfermidade que me trouxe para cá, ter que fazer alguma coisa por alguém me trouxe para cá. Não, foi o Senhor. O Senhor criou um caminho e me trouxe para cá. É o Senhor. Ele é um motivo real de tudo. E então o Davi veio e eu estava conversando com ele sobre isso. E eu estava agilizando algumas coisas, né? Queria colocar ele na academia, natação, organizar a vida dele nesse aspecto. E assim, as coisas aqui no Sul são caras, em todo lugar elas são, né? Em todo ambiente existe um custo para tudo. Mas quando você depende do Senhor, sabe, é como que as coisas elas fluem mesmo. Aí ontem eu estava buscando esse caminho para ele também fazer natação, né? Para ele também ter essa experiência. E assim, ele já está na academia, já está se organizando, está com a alimentação já regulada outra vez. E as coisas vão se acertando, né? Isso me alegra muito. Aí ontem eu conversei com a diretora da academia. E perguntei, né, da possibilidade do Davi fazer, como é que a gente poderia acertar isso. E então ela falou, traz ele aqui, ele tem livre acesso aqui, tu és uma bênção na nossa vida. Olha isso, irmãos. Tem livre acesso, tu é uma bênção na nossa vida. Como assim? Como que as coisas são? Porque elas fluem no poder de Deus, porque existe uma aliança de entrega, existe uma oferta por oferta, existe uma habilitação espiritual, né, num princípio espiritual de entrega. E o Senhor vai lá e move todas as coisas. Não é um mérito, não existe alguma coisa, eu sou uma pessoa incrível e todo mundo me ama. Não, talvez seja exatamente o contrário. Mas o Senhor me ama. E o Senhor cuida de nós. E isso é o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso supridor. Quando você entende que você tem um Pai de amor, um Pai que supre, um Pai que tem cuidado pelos seus filhos, ele vai em cada detalhe. E aquilo que ainda não se resolveu, ele vai resolver. Também estou descansando nele. Ah, mas já era para ter resolvido, já podia ter sido, já podia tanta coisa, mas não foi. Então eu vou esperar no Senhor, glorificando, porque nós fazemos o nosso pedido, a nossa súplica com ações de graças. Eu vou glorificar a Deus, Senhor, obrigada por todas essas coisas. E a minha experiência desses dias tem sido essa, em ser guardada pela palavra, guardada pelo Espírito, guardada pela realidade, guardada pelo Senhor. Eu compartilhei aqui, né? Acho que na quinta-feira passada, eu também compartilhei na rádio. Eu compartilhei em todo lugar, compartilhei no domingo com os irmãos, porque essa palavra me ganhou assim absurdamente, que é o Não Me Toques. Maria Madalena iria tocar em Jesus, assim que ela viu ele ressurreto, né, no jardim da tumba, e ela reconheceu que era o Senhor, né? Rabone, que ela foi buscar um corpo morto e percebe um corpo vivo. E ela quis tocar. Talvez ela quis tocar porque estava vivo, para saber, é ele mesmo, é isso aqui. Nós temos tanta necessidade de validar alguma coisa e Jesus não deixou ela tocar. Porque não era mais isso, não é mais isso, Maria. Não é mais algo que eu toco, mas é o que me toca, é o que vai entrar em você, é o que vai habitar em você. E então, que é o Espírito dispensado. Mas ele falou, ainda não foi para junto do Pai. Havia uma primícia para ser entregue. E o irmão disse isso, né, no vídeo treinamento, Rick Acosta. Um irmão muito precioso, né, no corpo de Cristo. E ele fala que a nossa primícia deve ser do Senhor. Muitas coisas querem nos tocar já logo de manhã. A mensagem que você recebe, né, uma demanda, uma situação, um mau humor, uma cara feia de manhã, má vontade, enfim, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, né? Você abriu os olhos, já começa, talvez nem abriu, estava na cama, uma situação, dor, enfim, aquilo quer te tocar. Mas você precisa restringir esse toque e falar, não me toca. Agora eu vou falar com o meu Senhor, quem vai me tocar é o Senhor. E olha, desde o dia que eu ouvi isso, todo dia essa frase tá na minha cabeça, não me toques. Todo dia eu acordo e eu lembro assim, não me toques. E o celular desperta, já vê que tem um monte de mensagem do WhatsApp. E eu olho para as mensagens e falo, não me toque. Não vai me tocar, eu quero o Senhor. Eu quero primeiro ler a Bíblia. Eu quero fazer o reavivamento matinal. Eu quero ler o meu devocional, que tem sido tão rico, que eu quero ler com vocês também. Eu quero orar e quero consagrar tudo ao Senhor. Quero falar, Senhor, eu estou aqui.
Eu tô aqui, Senhor. Não tô aqui com uma demanda de pedidos. Talvez eu teria uma demanda, mas eu nem quero ter essa demanda. Eu só quero dizer que eu tô aqui, que eu quero o Senhor, eu quero o teu dispensar em mim. E você vai desfrutando dessa presença e à medida que o dia vai passando, você vai percebendo o quanto as coisas não vão te tocando mais. É um exercício e é muito mais que um exercício, é uma consciência. É uma consciência. Você precisa ter consciência, igual fazer exercício na academia, né? No Senhor, nós precisamos ter uma consciência daquilo que eu estou fazendo, para quem eu estou entregando. Eu tive uma aula na academia uma vez e eu fui fazer um exercício e a monitora falou assim, não é assim, tu não está tendo consciência de qual grupo de músculo tu está trabalhando, por isso tu está forçando o joelho, está forçando o tornozelo. Eu preciso ter uma consciência corporal. Né? Ativar o músculo é uma intencionalidade naquilo que eu estou fazendo, no movimento que eu estou fazendo. Não é simplesmente fazer isso por aquilo. Não, eu estou ativando determinada musculatura. E depois que ela me falou isso, nunca mais fiz o exercício da mesma forma. Eu sempre percebo o que eu estou ativando, qual músculo que eu estou trabalhando, o que eu tenho que sentir, né? É posterior, é panturrilha, eu preciso entender o que eu estou fazendo. E a mesma coisa é a nossa vida espiritual. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Entender por que eu estou respirando, o que eu estou vivendo, para quem eu estou vivendo, para quem eu consagro os meus eventos. Então, o tempo todo, não como uma neurose, sabe? Ai, meu Deus, eu preciso entregar um evento e testemunho para o Senhor. Não, não é isso, irmãos. A vida é um fluir. Mas é um fluir ativo, de percepção. Eu estou percebendo o que está acontecendo. Senão eu vou ter a resposta daquele paralítico. Não tem ninguém que me coloca, né? Quando tu tá ali com uma situação assim decisiva para colapsar e tu fala, não sei, é porque ainda não aconteceu. Não, peraí, olha, percebe quem tá te perguntando. Se você não conhece, a voz vai testificar. Ouve, alguém está te convidando a sair desse ciclo, a romper com tudo isso. E glória a Deus, porque é quinta-feira mesmo de uma frequência rompedora. Essa é a voz do Senhor, é a voz que ressuscita. E aqui na palavra de hoje, irmãos, fala exatamente isso, né? Aqui diz assim, o João 5, né? Fala, mais tarde Jesus o encontrou no templo, encontrou o paralítico do tanque de Betesda e falou, olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Em verdade, vos digo, no versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Passou da morte, olha que frequência. Passou da morte para a vida. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Meu Deus, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, a frequência rompedora. E os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós temos no Filho a vida, nós temos no Senhor, nós temos no Deus triuno uma vida que é dispensada, uma voz que você ouve e ela te arranca da morte. O morto vai viver, glória a Deus. Então nos cenários onde você está hoje, você vai profetizar essa vida, porque é uma decisão. Quando aquele homem fala, ai, não sei, não tem ninguém que me coloca, ele está continuando um ciclo de morte. Mas quando o Senhor dá ele uma ordem, colapsou, né? Porque é uma decisão em descontinuar a frequência escravizante. Há uma frequência escravizante de uma dependência maligna, ritualística. Mas nós rompemos o colapso que é negativo pela dinâmica inversora do movimento. Sai daí, pega aí a tua maca que vem. E o Senhor tem para nós esse dia isso, uma voz que te arranca dessa condição e te faz pegar um caminho inverso, diferente, que não é o caminho de todo mundo, é o caminho de quem ouve a voz. Aleluia. E a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela segue porque ela ouve a voz. Isso é uma frequência rompedora que me ajusta a um caminho, que me alinha, que vai me adequar àquilo que eu tenho que viver, longe da paralisia, porque o Senhor tem movimento. Movimento é vida, irmãos. Irmãos, daqui a pouquinho nós estaremos juntos, nós vamos de louvor agora, daqui a pouco eu volto aí para o segundo bloco do Bom Dia Hoje. First things first.
choose the good part and never depart and waste all my life, and I will find love stands the test of time. I want you most, Lord. I want you always. I want you more than ever, more than ever. I want you most, Lord. I want you always. I want you more than ever, more than I found a love that will last. I found a love that stands the test of time. I found a love that will last, more precious than gold or silver. I want you more than ever. I found a love that will last. I found a love that stands the test of time. I found a love that will last, more precious than gold or silver. I want you more precious than gold or silver. I want you more precious than gold or silver. I want you more precious than gold or silver. I want you more precious than gold or silver. I want you
a Deus, voltando aqui para a segunda parte da nossa programação. Hoje, quinta-feira, é dia 5. Glória a Deus pelo dia 5 e nós vamos fazer sim um devocional do dia de hoje. É importante que você tenha todos os dias uma busca, né, constante diante do Senhor. Porque nós ficamos distraídos, né? Naturalmente distraídos, porque esse é o nosso natural. Mas quando você tem a tua ativação do Espírito, você acorda e já fala, não me toca, né? Mensagem aleatória não me toca. Situações que vieram para eu resolver de manhã não me tocam, é o que nós desejamos, né? É só o que eu desejo e que seja o nosso desejo de buscar o Senhor e não ter contaminações. E claro que o inimigo quer sempre o lugar, né, do Senhor, ele quer sempre ocupar o lugar do Senhor na nossa vida, sempre, em todo o tempo, para que a tua prioridade não seja Deus, seja resolver isso, resolver aquilo. E nós ficamos como nossos semideuses, né? Tentando resolver, achando que nós fazemos, acontecemos, articulamos, e não é nada disso. Nós dependemos totalmente do Senhor. Eu fui num lugar e eu tinha tanta expectativa de aprovação, né, de que aquela porta ia se abrir, que enfim, haveria uma conexão ali. E quando eu cheguei, a resposta foi aparentemente negativa. E na hora eu pensei assim, nem negativo, nem positivo. É a vontade do Senhor. E quando eu entendi que era a vontade do Senhor, eu não saí nem triste nem feliz. Eu saí grata, resolvida, porque tudo é Deus. Não existe alguma coisa que não aconteceu, né, como eu queria e pronto, e poxa, que pena, ai, como eu desejava, ai, se fosse assim. Nós ficamos num cenário que não existe, gerando um sentimento e uma energia para uma coisa que não produz nada. Mas quando você se posiciona e sabe que tudo vem das mãos do Senhor, porque tudo tu consagrou, tudo tu falou, Senhor, tu és rei, tu és Senhor, tudo é para ti. A nossa vida, ela tem um único propósito na terra, glorificar o nome do Senhor. Então as coisas estão resolvidas nisso. E essa resolução no teu espírito é a tua certeza. Quantas situações que nós estamos, assim, de certa forma vulneráveis, né? Da vida, do cotidiano. Mas então eu me protejo. Aliás, o Senhor me protege. A palavra do Senhor nos guarda. E como que você está mesmo nesse recôndito, nessa recâmara, nesse lugar de intimidade. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me guarda. E os ataques vão vir para te enfraquecer, né? Para que as situações que você menos deseja aconteçam, para você pensar, poxa, olha isso, olha aquilo. Mas essa não vai ser a tua reação, não vai ser a tua voz reativa, mas uma voz diretiva, cheia do Espírito, declarando nesse dia o que é a palavra de Deus, qual é a verdade do Senhor, porque nós temos tudo em Deus, amém? Sempre tem um recomeço. A cruz estabeleceu assim o ponto zero para todo mundo. Todos nós podemos recomeçar a partir da cruz. Ela nos nivelou, amém? Então, existe aonde eu posso recomeçar sempre, aonde a misericórdia do Senhor se renova sempre. Sempre você tem esse ponto de recomeço. E eu quero ler aqui hoje, irmãos, o dia 5 de fevereiro, que está em Gênesis 20, versículo 17. Orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Esse texto fala quando Abraão, ele falou que Sara, na verdade, era sua irmã, para tentar proteger. Ele achou um caminho ali de proteção, né? E aqui nesse texto, quando Abimeleque quis tocar, né, em Sara, na verdade o Senhor não deixou, e aí tornou todo mundo estéril. E, enfim, né, até onde as coisas aconteceram, nós não sabemos, nós sabemos aquilo que está registrado, que é o que importa para nós, que diz que Abraão orou por Abimeleque e o Senhor fez com que todas aquelas mulheres voltassem a gerar. Engraçado, né, Abraão não orou por Sara, né, e Sara não podia gerar. Irmãos, olha aqui, uma notável evidência na vida espiritual deste homem de Deus é que ele podia orar para que outros pudessem ter filhos, embora suas orações em favor da sua própria esposa estéril continuassem sem resposta. Ele intercedeu por Abimeleque e Deus o ouviu. É difícil entender que Abraão tenha recorrido àquela meia mentira sobre Sara ser sua irmã, principalmente em vista da profunda comunhão com Deus que ele acabara de experimentar. Entretanto, nessa ocasião, ele revela que o acordo feito entre ele e a esposa já vinha desde a Mesopotâmia. Certa raiz de incredulidade e temor ficara oculta ao longo de todos aqueles anos, e naquele momento finalmente viera à tona. No início das suas peregrinações, Abraão parece temer que Sara fosse separada dele. Contudo, naquela ocasião, ele devia saber com certeza que Deus assumiria total responsabilidade para que isso não acontecesse.
Por fim, em Gerar, o temor oculto foi exposto à luz do dia e destruído, deixando Abraão livre para orar pelos outros. Ele não orou por Sara. Naquele momento não precisava fazê-lo. E logo depois, Isaac nasceu. Aleluia. Aqui ele aprendeu a confiar que Deus é aquele que governa todos os eventos. É o Senhor que determina tudo. O Senhor cria todas as coisas, não despreza nada da nossa história. Deus, em todo tempo, está orquestrando, né, todas as coisas, direcionando, dizendo, pontuando, é o Senhor que está fazendo. E às vezes nós nos achamos até um pouco protagonistas, mas não, é o Senhor. Em tudo é o Senhor. Ou você pensa assim, não foi como eu queria, mas é o Senhor ali. Porque Ele está escrevendo algo muito maior. Nós não sabemos a extensão de tudo. E aqui nós vemos o posicionamento de Abraão em orar por todas aquelas mulheres, por aquela situação e ver que todas aquelas mulheres se tornaram férteis. E o que ativou também uma fertilidade em Sara, em expor aquilo que estava oculto, né? O seu jeitinho, uma forma de repente resolver, né? Do jeito dele as coisas. E nós somos assim. Nós queremos preservar, proteger. Isso é a nossa natureza humana. Quem protege, quem preserva é o Senhor. Ele que faz. Né? Se o Senhor não vigiar, tudo que nós fazemos é em vão. Se o Senhor não abençoar, o trabalho é em vão. Se não for pelo Senhor, todas as coisas são nulas. Mas em Cristo, todas as coisas ganham significado. E que nessa quinta-feira, tu possa ganhar essa certeza no teu espírito de que Deus já escreveu esse dia, de que aquilo que você vai viver é a vontade perfeita do Senhor. Eu não vou ficar nem triste, não vou ficar feliz, não vou ficar eufórico, não vou ficar chorando por uma coisa, me alegrando por outra. A minha alegria não vem daquilo que acontece, mas sim de quem habita em mim. E quando você está resolvido nessa presença, todas as coisas são tão pequenas. Talvez você e eu queremos que algumas coisas se resolvam assim, né? Que sejam rápidas, que isso já saia da frente da nossa lista de pendências. Mas às vezes essa pendência fica em aberto para você buscar mais o Senhor. Não é assim, quando a situação aperta, a gente busca mais o Senhor. Quando você se vê num cerco, você busca mais o Senhor. Quando as coisas começam a te pressionar, elas te levam mais intensamente à presença do Senhor. E isso é maravilhoso. Nós fazemos várias orações, mas se você tivesse certeza que essa seria a tua última oração, tem outra intensidade. E quando o Senhor nos leva, né, a coisas que são assim, nos expõe mais, isso é maravilhoso, porque essa exposição é para nos curar, é para nos ativar. E nós não estamos aqui na Terra para fazer um currículo, né? Para as pessoas olharem o teu currículo e falarem, nossa, essa pessoa foi incrível. Depois que você morre, você não existe mais. O que permanece aqui? Tudo que edificamos de eterno. Então, na verdade, não é sobre fazer tudo certinho, ter sido uma boa pessoa, ter tido uma boa imagem. É sobre o Cristo que eu transmiti. Não é o meu nome estar nessa terra, mas o nome dele ser glorificado na minha vida. E você sai do foco, sai você, né, do holofote e deixa o Senhor brilhar e deixa a glória do Senhor se manifestar. E aí você sai dessa necessidade, porque isso tudo é o nosso ego, de querer provar alguma coisa, mas que possamos todos os dias provar desse amor, da fidelidade do Senhor, da graça de Deus. Esse é o nosso Deus. Que o Senhor te visite nessa manhã com essa alegria, com essa disposição, que a tua perspectiva em tudo que te acontece seja positiva. Tudo está acontecendo, tem um propósito. Todas as coisas estão me ensinando. O Senhor está falando em muitos cenários, em todos os ambientes. Eu preciso estar sensível à voz do Senhor. E não à reclamação da minha alma, às demandas interiores, mas aquilo que Ele quer comunicar. E tudo, irmãos, está comunicando o Senhor. Todas as coisas. Você está nessa trajetória quântica da noiva. E você precisa andar nesse caminho, se envolver nessa verdade, buscar essa realidade no nome de Jesus. Aqui no Salmo 107 diz assim: tirou-os das trevas e das sombras da morte, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Esse é o nosso Deus. Sabe qual é a frequência rompedora do Senhor?
Vida, palavra de vida, voz de vida, é a vida no teu interior. Aquilo que você faz tem vida, onde você entra tem vida, você se posiciona e a vida do Senhor está em você. E glória a Deus porque nós temos essa decisão hoje. E a minha pergunta é, você está decidido a descontinuar essa frequência escravizante? Ou você quer continuar no looping da escravidão da tua alma? O deserto foi essa marca porque eles saem do Egito e vencem Faraó ali. Mas existe um faraó oculto na alma do povo de Deus. E por isso eles ficam perambulando, porque ainda existe um governo ali. E a marca do Egito é a marca da escravidão do corpo e a marca do deserto, a escravidão da alma. Mas nós temos a libertação do nosso espírito quando pisamos na terra prometida. E 2 daquela geração entraram. 2, marca de concordância. Aleluia. Temos essa aliança, aquilo que 2 concordarem na terra terá sido ligado nos céus, né? Eu estou trazendo a imagem do que é celestial pela concordância. Há uma concordância de quem não quer andar em escravidão, de quem fala, cala a boca, eia, vamos subir, vamos possuir. Nós temos uma palavra de vida e não um diagnóstico de morte. É assim que nos movemos, é dessa forma que nós precisamos existir em nome de Jesus. Então, irmãos, eu quero profetizar aqui que você tem essa dinâmica inversora do movimento. Eu não estou andando em círculos no deserto. Eu estou caminhando para a terra prometida. Eu não estou esperando o anjo mover as águas. O anjo com A maiúsculo chegou aqui e me perguntou, queres ser curado? É essa voz que está vibrando aqui, que ativou o meu espírito e que abriu um caminho novo e vivo para que eu possa andar. Essa é a vida do Senhor nesse dia, irmãos. Essa é a vida do Senhor que você toma posse e que você vive com essa realidade. Estamos declarando mais um dia, o Senhor nos abençoando, mais um dia que tem uma palavra nesse canal. Daqui a pouco, né, daqui 12 horas, ou menos de 12 horas, às 19 horas tem palavra sobre essa frequência rompedora. E o tempo todo estamos produzindo aquilo que nós cremos. O inimigo quer que você produza aquilo que você sente. E você, em vez de ser produtivo nisso, você se torna um improdutivo. Porque você fica melancólico, depressivo, envolvido e entorpecido por pensamentos e sentimentos. Mas quando o Senhor te desperta e essa vitalidade te encontra, você tem um espírito vivificante. Eu tenho agora uma palavra de vida, eu tenho uma resposta de vida. E o mundo, né, o sistema desse mundo, ele quer extrair de você uma resposta de morte para trazer concordância com esse mundo. Nós temos a vida do Senhor. E essa vida, ela é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos para expressar. E isso está no nosso olhar, nas nossas palavras, naquilo que nós emitimos. E você pode declarar, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. E isso é um esvaziar-se diário, onde você vai se esvaziando para que Cristo cresça em você, para que você possa diminuir, para que você possa cada vez ser menos para Ele ser mais. Como Enoque andou com Deus e já não era. Que coisa mais rica, saber que o eu sou prevaleceu e que o eu sou prevaleça em nós, prevaleça em nossas vontades, prevaleça nas nossas demandas. Ao acordar, você vai clamar ao Senhor para que tudo que tem origem no Senhor prevaleça, mas tudo que não tem origem no Senhor sai por 7 caminhos, anda aí pela tua casa, declara verdades espirituais, profetiza coisas que são vida, porque o mundo inteiro está cheio de palavras, né? Palavras de morte, diagnósticos, mentiras, a internet está aí. As redes sociais, milhares de teorias, de planos, daquele que descobriu a coisa mais incrível, que você emagrece em um dia, que você engorda em 2, que você não precisa mais ir para academia, porque você vai ficar musculoso comprando um produto do Polishop, todo mundo querendo te vender conforto, querendo te dar cada vez mais possibilidade de fazer menos e ganhar mais. Olha que coisa mais linda, né? Um grande circo, uma grande palhaçada digital, e nós ficamos nesse jogo. Saia disso, irmãos. A vida é mais que isso. Saia da prisão das telas, saia das prisões que o inimigo colocou e chamou de divertimento, de entretenimento, né? Tudo para você ser mais feliz, para gerar alguma coisa que na verdade te torna uma pessoa que não gera nada. Mas o Senhor te chamou para você ter um espírito ativado, conectar pessoas e edificar o que é eterno. Nós edificamos o que é eterno. Conectar, viver a nossa vida é muito mais do que isso. É muito mais do que se apresenta. É muito mais profunda. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Quero orar com você agora.
e fazer essa oração porque o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor tem nos fortalecido todos os dias. Ele te despertou nessa manhã e a cada dia que o Senhor te desperta é um dia de vida. Uma amiga minha me ligou hoje, né, dizendo que uma pessoa que nós conhecemos em comum faleceu, né, teve um AVC em casa e faleceu. E foi uma pessoa que ajudou muito ela nesses últimos dias, né, na construção da casa, nas edificações, e parece que viveu só para essa ajuda e agora não está mais entre nós, né? De repente estava todo dia, não está mais. Como que eu sei quando vai ser meu último dia? Quando que eu vou saber? Como que eu vou saber a minha última oração, o meu último abraço, o meu último eu te amo? Como que eu vou saber? Eu não sei. Isso é um mistério da eternidade. Por isso que nós temos que viver todos os dias, sabendo que essa é a chance que nós temos, sabendo que essa é a oração que eu tenho que fazer, buscando esse Deus maravilhoso, para que não sejamos encontrados em falta. Amém? Mas que essa presença, que você esteja presente no Senhor. Eu vi esses dias um estudo sobre Hinene, e eu gosto muito dessa palavra Hinene, que diz eis-me aqui. E fala que é muito mais do que dizer assim, eu estou disposto. É sobre presença, eu estou dentro, a minha presença está confirmada, eu vou me dedicar totalmente a um compromisso, a uma responsabilidade, né? E é o que Moisés declarou, Abraão declarou, próprio Isaías, esse Hinene, é mesmo uma disposição de me ocupa, Senhor. Eu quero me ocupar desse chamado, desse chamamento, e que sejamos prontos para o Senhor, prontos para ouvir sua voz, prontos em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus, obrigada pela manhã que o Senhor nos dá, pelos louvores que podemos te glorificar, Senhor. Como é bom, Pai, ter esses hinos, ter essas letras, Senhor, inspiradas pelo Espírito, que conectaram tantas pessoas e nos conectam também. Como é bom, Senhor, podermos declarar a Tua palavra nesse dia e nos alegrarmos por essa palavra que nos levantou, que nos despertou. Nós queremos declarar nessa manhã, Hinene, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, para que o Senhor me use, para que a Tua vontade prevaleça, para que o Senhor seja glorificado na minha vida nesse dia. Em tudo que eu fizer, Senhor, em todas as coisas, que haja uma total expressão do Senhor. Te tomamos como nosso modelo, Senhor, nos esvaziando, dependendo totalmente de Ti, Senhor. Nossa alma, Senhor, com todo o entorpecimento do nosso ego, da nossa vaidade, Senhor, tem misericórdia. Nos esvaziamos porque Te desejamos, Te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pela autossuficiência, Senhor. Tem misericórdia por tudo aquilo que validamos, Senhor, por causa das nossas deformidades. Senhor, que haja luz dentro de nós, que haja luz nas nossas trevas, Senhor, que haja um novo início nesse dia, Senhor Jesus. Nos dá graça, Senhor, por aquilo que o Senhor está nos fazendo viver. Entramos nesse segundo mês e queremos viver nessa semana essa autoridade, uma autoridade, Senhor, que é na verdade fruto de uma submissão. Não é uma autoridade de um autoritarismo, de uma imposição, de um abuso, mas de uma submissão. Senhor, nos subjugamos, Senhor, à Tua vontade, nos colocamos totalmente submissos ao Teu mover e ao Teu querer, que ao abrir da nossa boca seja o Senhor em nós. E todas as coisas, Senhor, que nós nos movermos nesse dia, seja o Senhor se movendo em nós. Nos abrimos totalmente para essa realidade, nos abrimos, Senhor, para a Tua verdade, Senhor, para a Tua palavra se manifestar em nós, Pai de amor. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pelo dia 5 de fevereiro de 2026. Obrigada pelos meus irmãos que estão assistindo, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, daqueles, Senhor, que não compreendem essas palavras, Senhor. Tem misericórdia daqueles que julgam. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que rotulam, Senhor, e ficam mortos, Senhor, nas suas nomeações malignas. As falsas casas de misericórdia, Senhor. Águas sujas, águas mortas que não podem mudar nada. Águas de rituais, Senhor, de aparência, de seguidores, de likes, Senhor Jesus. Nós somos a Tua morada e as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã, Senhor Jesus. Move as águas no nosso interior e nos dá essa mobilidade em nosso espírito para estarmos aonde o Senhor deseja nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus te abençoe.
muito, muito, muito. Se você quiser entregar a tua oferta, nossa chave Pix tá aí na tela em todo tempo, mas é igrejavinhedo@gmail.com. Seja um abençoador, seja um transformador, seja um semeador. E seja livre, né? Seja livre no teu espírito para entregar, para ver que alguém está ali. O Senhor não é sobre alguém que está precisando. Não é alguém que precisa da tua oferta. Você que precisa ofertar. Entende que a dinâmica é outra? É inversora. Amém? Eu vou entregar porque há um desejo, uma sede do meu espírito dessa semeadura. Então nós nos movemos assim. Nos movemos pela demanda do Espírito. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica conectado. Sábado eu te espero lá na Rádio Vinhedo Web, né? Que se você ainda não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo, vai aí no teu celular e baixa aí Rádio Vinhedo Web ou acesse o nosso site radiovinhedo.com.br. Estamos juntos nessa mesma frequência, 8 horas da manhã no sábado. Deus te abençoe, deixa teus comentários se você foi marcado, foi abençoado, se tem algo que você quer compartilhar, deixa registrado. Alguém que futuramente pode assistir essa live pode também ser abençoado pela tua porção. Deus te abençoe muito, shalom! O amor de